Pá, beleza? Dando um andamento aí na nossa aula de direito civil aí, dos artigos, né? Às vezes eu faço essas coisas aí de ver artigo, né? Eu fiz do Código de Processo, fiz alguns de direito contratual, né? Então vamos fazer aqui também de casamento, de família. Eu parei aí no 1539, quando começam a falar aí do Nubente que está muito doente e tal. Então, no 1540, continuando, a gente fala do caso de moléstia grave com iminente risco de vida, que não dá para ter a presença de uma autoridade competente e nem de seu substituto. Caso aí que a gente pode casar, se a gente estiver muito doente e num iminente risco de vida, mas tem que ser uma celebração feita perante 6 testemunhas que não sejam parentes, nem em linha reta, nem em colateral e até segundo grau. Então eu pego lá 6 peão amigo meu, que, que não são parentes, que não são nada, coloco eles na minha frente, eu estou muito morrendo, minha mulher está do meu lado, nós celebramos o casamento. Aí beleza, vamos ter essas testemunhas aí do casamento. Realizado esse casamento aí do 1540, vai ser disciplinado pelo 1541. Realizado o casamento em 1540, as testemunhas vão ter autoridade judicial mais próxima dentro de 10 dias, pedindo que fique declarado que elas foram convocadas pelo doente, que ele estava doente demais, mas ele estava são, ele estava lúcido, estava em juízo, não estava com a cabeça. Que na presença das testemunhas os contraentes declararam que queria casar. Então, cumprindo esses 3 aqui, beleza, o juiz vai pegar, vai falar, bom, as testemunhas falaram isso, né? O juiz verifica se os contraentes poderiam ter feito a habilitação, se puderem, beleza. Se os cônjuges forem idôneos, o juiz decide pelo casamento, cabe recurso contra essa decisão. Se transitar em julgado a decisão do juiz, manda registrar, faz o assento matrimonial. O assento traz os efeitos desde a data da celebração, quando a gente estava lá no hospital morrendo e tinha 6 testemunhas. E a gente vai ignorar esse artigo aqui e o artigo 1540 se depois, né, da celebração, aí no prazo entre a realização dos atos do 1541 e a celebração, se eu que estava morrendo lá, me levantar, for lá no cartório e ratificar o casamento. Então, vamos concordar que não precisa de todo esse procedimento do 1541, se eu depois puder ir lá ratificar esse casamento, né? Então, beleza. Ignora esse artigo 1540 e 1541 se o enfermo puder ratificar o casamento depois da celebração à vida. 1542. Casamento pode ser celebrado por procuração, instrumento de mandato, que nós já falamos aqui no canal também. A procuração, entretanto, tem que ser pública e com poderes especiais para casar. Quando a gente fala de revogação de procuração também é muito complicado, porque às vezes revoga aqui e não fica sabendo, tal. Então o código disciplinou isso também. Se o mandatário, ou seja, que está casando, não ficar sabendo da revogação da procuração, que o cara que está lá longe revogou a procuração, o cara que está lá longe vai responder por perdas e danos, né? O mandatário, só lembrando, é aquele que recebe a procuração, quem recebe os poderes. Então é uma pessoa que está substituindo a outra. Quando a gente fala aí do parágrafo 2º 1542, né, a gente está falando do casamento não culpativo, que é com risco de morte, como nós já falamos, e ele exclusivamente não pode ser por procuração, tem que ser só pessoal. Esse mandato aí de procuração de casamento dura aí no máximo uns 90 dias, a teor do parágrafo 3º, e a revogação tem que se dar pela mesma maneira que a procuração, que é o instrumento de mandato, ou seja, tem que ser pública. Então, não basta nós fazermos uma revogação simples, uma revogação em papel, nós temos que fazer ela se tornar pública. Artigo 1543, o casamento brasileiro prova-se pela certidão. Se faltar ou perder a certidão, pode usar qualquer outro documento e prova que constitua o casamento. Aí ele está falando das provas do casamento. Artigo 1544. Quando o brasileiro celebra casamento fora do Brasil, tem que registrar em até 180 dias contado do dia que o cônjuge chegar no país, aqui no Brasil. Deve ser registrado no cartório do domicílio, né, da pessoa que regressou ao Brasil, ou, se não tiver cartório lá, no primeiro ofício da capital do estado em que os cônjuges estiverem morando. Artigo
1545 é um pouquinho complicado de ler, mas vamos ler com calma a definição que a gente fez. Casamento de pessoas não pode ser impugnado para prejudicar a prole. Somente se tiver certidão de casamento provando que os cônjuges já eram casados antes desse casamento que pretende impugnar. Então aqui a gente está falando de 2 casamentos. Esse primeiro casamento não pode ser impugnado para prejuízo da prole. Somente ele pode ser impugnado se nós tivermos uma certidão de casamento, ou seja, do outro casamento, provando que os cônjuges desse casamento já eram casados antes do casamento que pretende impugnar. Entendeu? Então aqui ficou mais fácil. Artigo 1546. Se a prova da celebração do casamento for por conta de processo, tudo terá os mesmos efeitos desde a data que casou. Artigo 1547. Se nós tivermos dúvida por conta de provas favoráveis e desfavoráveis ao casamento, o juiz deve optar por decidir que havia casamento somente se os cônjuges viverem ou tiveram havido como casados. Então, se eles levaram a vida de casados e existem provas desfavoráveis e favoráveis pesando em ambos os lados, o juiz vai decidir pelo casamento quando eles já tiverem esse estado aí de casados, quando eles já moravam juntos, já. Artigo 1548. Casamento nulo é aquele com impedimento. Quando a gente fala de competência para ação, está no 1549, que é qualquer interessado e o Ministério Público. E o artigo 1550 fala da anulabilidade. Quais casamentos são anuláveis, né? É aquele casamento de quem não tem idade núbil, ou o casamento de menor em idade núbil se não tiver autorização dos pais. Casamentos com vício de vontade, que a gente vai ver ainda, do 1556 ao 1558. Casamento incapaz em que a pessoa foi incapaz de manifestar o consentimento inequívoco com o casamento. Aquele casamento realizado pelo mandatário sem que ele ou o outro contraente soubesse da revogação do mandato. Entretanto, esse casamento aqui, se revogamos a procuração, entretanto, o mandante chegou no lugar lá do casamento, né, depois de celebrado pela procuração, e foi para casa com a mulher, ficou com a mulher, dormiu com a mulher, fez o jaranguené, aí não pode. Aí ele não é mais anulável, ou seja, a relação sexual ela consolida o casamento realizado. Só nesse caso, tá? Ou ainda, o casamento que é anulável, quando há incompetência da autoridade que celebrou. A decisão que invalida o mandato, a decisão judicial que invalida o mandato, então se o juiz fala, o mandato lá é inválido, ela tem o mesmo efeito que a revogação, que a saber tem que ser pública. E parágrafo 2º, o deficiente mental e intelectual com idade núbil pode casar mediante aí a vontade expressa pelo responsável, pelo curador. Artigo 1551. Não se anula casamento por motivo de idade se a cônjuge estiver grávida. Artigo 1552. Competência para anular o casamento dos menores de 16. De quem que é? Pelo próprio menor, pelo representante legal e pelos ascendentes. Entretanto, aí, salvo engano, nós vamos ter uma disciplina muito forte para esses casos em relação a prazos e tudo mais. Então eu vou deixar mais para próximos vídeos e eu espero que eu tenha ajudado.